Boa tarde a todos novamente. Para mim é um grande privilégio estar aqui com três grandes feras do empreendedorismo gaúcho, empreendedorismo brasileiro, empreendedorismo mundial, porque são referências realmente nas suas atividades, né? A gente vai ter uma apresentação de 20 minutos de cada um dos painelistas e depois a gente vai fazer um fechamento desse painel. Eu começo aqui com o nosso anfitrião, com o Roberto Argenta, aí proprietário, fundador da Calçados Beira Rio. Fique à vontade, Roberto. Se quiser utilizar o púlpito, se quiser fazer sentado. Boa tarde, pessoal. Primeiro, dizer que é uma alegria e uma honra estar aqui. Eu acho que, Rodrigo, você é um exemplo de liderança para os empresários. Antes de começar minha palestra, eu queria ressaltar duas coisas que tiram muito dinheiro do mercado, mas muito, que é as bets. Gente, não paga imposto, a maioria do dinheiro vai para fora. Até quando nós vamos conviver com isso? Nenhum país do mundo é assim. E aí a pessoa não compra sapato, não compra arroz. Não, quer dizer, é um dinheiro que... E aí o que o governo faz? O governo dá o Bolsa Família para as pessoas jogar nas bets. Que tem aí, meu Deus? Quem é que está ganhando nisso aí? É realmente algo assim estarrecedor o que está acontecendo. Os bilhões e bilhões de reais que vão para fora. Aí o dólar sobe até demais, é bom que suba para exportar, mas tem um limite. As contas públicas não fecham nunca. Então, essa questão das bets, gente, o quanto mais a gente puder falar, melhor. Porque muitas vezes a imprensa, os times de futebol, não querem falar. Mas isso aí está tirando dinheiro do povo como nunca, gente. Eu conheço famílias e famílias que venderam o carro, venderam a casa, porque achavam que iam ganhar um dinheirinho extra. E está empobrecendo o Brasil. Outra coisa que nós temos que mudar essa realidade, gente. É o assistencialismo sistêmico. Se você quer um povo pobre, dê assistencialismo. Esta onda de assistencialismo sistêmico, por que falta mão de obra? Não é porque falta gente. É falta gente para trabalhar. E as pessoas dizem, eu vou fazer uns bicos, não quero carteira assinada, para poder ganhar o tal do Bolsa Família. Ou tem tanta bolsa que eu já nem sei quantas tem, né? Mas para fazer um povo pobre é isso, gente. A técnica de empobrecer um país é o assistencialismo. Qual é o país do mundo que ficou rico com o assistencialismo? Nenhum. Aliás, alguns países europeus estão em crise por quê? Por causa do assistencialismo. A China é o que é hoje por quê? Não tinha assistencialismo, tinha trabalho. O que falta para o Brasil é mudar essa lógica. O assistencialismo sistêmico é muito ruim, é péssimo. Eu concordo, dar comida para quem precisa, está bem, mas vai ao menos fazer alguma coisa em troca. Eu, quando fui deputado federal, eu fiz um projeto lá, um projeto de lei, para a pessoa receber o seguro-desemprego, tinha que trabalhar meio-dia para a prefeitura, para o hospital, e outro meio-dia fazer um curso de profissionalização. Aí chegou lá, quem era o presidente da comissão que ia analisar lá, era um cara do PT e... Não. Só que nós estamos pagando. Nós estamos pagando isso. Então, presidente, a questão do assistencialismo. Se nós não mudar essa coisa, o Brasil nunca vai ser um país rico. Nunca vai ser. Com a população participativa.
tendo vontade de ganhar dinheiro, vontade de fazer uma casa. Não vai acontecer. E esse negócio das bets é um dinheiro inacabável que a gente não sabe para onde vai. Vamos lá, Délis. Eu coloquei o título da palestra, Os Frutos do Trabalho. E aí eu começo aqui com a primeira foto da Calçados Beira Rio. Era um barracão de madeira coberto de zinco na beira do rio. Mas bem na beira do rio mesmo, aquilo já tinha um puxadinho, tá? Já tinha um puxadinho. Então, eu quero dizer, a gente começou muito trabalho. Vai, Dércia. Hoje nós temos 2 centros de desenvolvimento, 11 unidades fabris, mais de 10 mil empregos diretos, 15 mil indiretos em terceiros, ateliê. Fizemos mais de 500 mil pares por dia e mais de 28 mil clientes. Exportamos para mais de 100 países. Segue. Aqui é a foto das unidades fabris, das pessoas. Aqui é a filial de Sapiranga, que é a maior filial que nós temos. Ok, aqui é Antônio Meneghetti, vocês já conhecem. Aqui o hotel, as termas. Aqui o azeite de oliva, a experiência no agronegócio, né? Que é um negócio bom também. Aliás, eu estava vendo hoje de manhã na TV que no Rio de Janeiro fecharam uma fábrica que falsificava azeite de oliva. Então, há uma coisa na metade sul, que eu acho que tem regiões muito boas para lá, é o plantio de oliveiras. A partir do 3º ano, ela começa a produzir. O grande problema do Estado, nós não temos técnicos da Emater que entendem. Mas em Chapecó, Santa Catarina, tem. Sai muita gente do Estado porque alguém quer conhecer, vai estudar em Chapecó. Está faltando essa dinâmica do governo do Estado. Quando se fala na questão das enchentes do Vale do Taquari, eu já sugeri várias vezes, vamos botar britador na barranca do rio e britar o cascalho e utilizar na construção civil. Agora vão duplicar 287. Usa todo aquele cascalho, não precisa ir nos morros pegar pedra. Está faltando uma visão empreendedora do governo do Estado. E eu não vi ninguém. Olha, lá em Roca Salles, no ano passado, nós ajudamos a prefeitura a tirar cascalho do rio. Mas tem que ser um trabalho de todas as prefeituras. Igrejinha, que eu fui prefeito de Igrejinha, lá eu, quando fui prefeito, fiz a dragagem do rio e continuaram fazendo. Tanto que nossa fábrica lá é na beira do rio. Mas lá entrou 10 centímetros de água. Roca Salles foi 3 metros. E 2 semanas depois nós já estávamos produzindo de novo. Porque ficar esperando do Estado ou do governo, eu só ficava triste quando via aquelas mundaréu de aviões vindo para o Vale do Taquari lá, trazendo ministro, gastando dinheiro. Aí quando dá os incêndios lá no Centro-Oeste, tem avião para levar água, para apagar o fogo, tem jato para levar ministro. Quer dizer, nosso setor público é muito ruim, gente. É péssimo. Então, esta visão empreendedora, esta visão de pegar e resolver, é o que falta nas nossas autoridades. A prefeita, aí, como é empresária também, vai saber fazer diferente. Mas eu acho que é exatamente isso que tem que ser buscado. A eficiência do setor público. Dinheiro tem, falta visão. Ações do dia a dia Ações do dia a dia da Calçados Beira Rio. Conquistando a perfeição. É o nosso programa de qualidade. Olha, gente, é o melhor programa de qualidade do mundo. Por quê?
Nós temos postos de controle de qualidade. Vamos ver as origens dos problemas, que é o que o Japão faz com a Toyota. Mas o que nós envolvemos as pessoas? Todo mês tem dezenas e dezenas de apresentações, onde o encarregado apresenta os números do mês, as ações bem-sucedidas e os pontos de melhoria para o próximo mês. É uma escola de líderes. E é o que eu quero trazer um ponto muito importante. A importância de um líder dentro da empresa. Eu não abro um negócio se eu não tenho um líder para tocar. E o líder nasce e se forma. O líder nasce líder e se forma líder. Por isso, o Recanto Maestro é uma escola de formação de líderes. Uma empresa que tem um bom líder vai embora, vai bem. Quando uma empresa quebra, é porque o líder quebrou primeiro. Ele não tem mais a sua liderança. Porque nós já passamos por momentos difíceis em 49 anos. Mas quando tu não desiste, tem solução. Se tu não desiste, tem solução. Isso é maravilhoso. E é real, gente. Então, quem quer pensar na empresa do futuro tem que pensar, quem será meu substituto? Não é uma pessoa só, mas o programa Conquistando a Perfeição forma os líderes. E tu vai selecionando nessa formação de líderes. E acontece, é real, é verdadeiro. Eu tenho aqui agora a plantação de oliveiras, tem hotel, tem as termas, tem a faculdade que eu participo um pouco, e tem a Beira Rio. Por que tem? Porque tem líder. Porque tem líderes. O mais difícil não é ter um negócio, o mais difícil é formar líderes. Se tu tem líderes formados, o resultado acontece. Aí não acontece aquela história antiga. Pai rico, filho nobre, neto pobre. Eu, graças a Deus, né? Meu filho mais velho está indo muito bem. E o meu neto mais velho também já está fazendo um estágio na fábrica. Não dá nem para falar que se tiver um fiscal aqui vai me prender, né? Mas é assim, eu quando tinha 6, 7 anos de idade, eu ia para a roça e não fez mal nenhum, meu Deus. Trabalhar nunca fez mal e nunca vai fazer mal. Ok, nós temos sustentabilidade, a gente reaproveita praticamente 100% do lixo em material de ponto de venda, e a sobra da sobra é transformada em energia elétrica. Nós analisamos constantemente o mercado. Tanto que quando eu estou no aeroporto, eu estou aqui olhando, o que eu olho primeiro? O sapato das mulheres. A gente faz para homem também, mas homem não dá, né? Homem não dá, troca de sapato de 5 em 5 anos. Aí não dá. E olhe lá. Então não dá, né? Então, mas é exatamente isso, né? Tem que estar muito atento no mercado. Outra coisa muito importante é o seguinte, gente. É foco no negócio. Tem que estar constantemente focado no negócio. Tem uma história de um turco lá da Foz do Iguaçu, que vai muito bem no seu negócio, e ele conta a história seguinte, olha, veio um patrício meu lá e perguntou, como é que está o vizinho? Como é que está o outro? Olha, eu não sei. Eu só cuido do meu lojinha. Eu não cuido do lojinha dos outros. Então isso se aplica a tudo, gente. Tem que ter foco constante no negócio. Quando tu está
em tudo que é lugar, você tem que estar focado no teu negócio. Sempre vai vir alguma ideia, porque normalmente, nas reuniões, nas discussões, é difícil. Quando tu está viajando, não tem nada para pensar, e vai vir uma ideia vencedora. Isso é a intuição do líder. Sabendo trabalhar, o líder sabendo trabalhar sua intuição, ele é infalível. Porque a intuição é ligada com as leis universais, com as leis eternas do universo. O cara tem sorte? Não, o cara tem intuição. E sabe racionalizar a intuição. Tem intuição e sabe racionalizar a intuição. Tá bem. Valorizar o trabalho. É muito importante. Segue. Formar pessoas. Aliás, duas coisas mais importantes da minha vida, que mais me deixa feliz, é gerar emprego e formar pessoas. Nós formamos gente constantemente e formamos gente constantemente. Porque quando tu forma a gente, tu aprende e tu vai ter novidade. O que é investir no seu negócio? Gente, se eu não invisto no meu negócio, eu quero que o banco invista. Ele vai cobrar. Como é que o meu fornecedor vai acreditar no meu negócio se eu não invisto no meu negócio? Então nós temos as melhores máquinas, os melhores equipamentos, tudo do bom e do melhor. Porque nós nos capitalizamos. Eu morava numa casa na beira do rio. Antes de eu fazer uma fábrica, fazer uma casa nova, eu construí 2 prédios novos. Porque fábrica nova me daria dinheiro para fazer uma casa nova. Casa nova não me daria dinheiro para fazer uma fábrica. Andei de Fuca. Aliás, o único carro que eu me lembro, a placa é desse aí, SI 0063. Né? Fuca verde, era... E comprava máquina nova. E o pessoal dizia, mas um empresário andando de Fuca? Né? Aqueles que falavam isso desapareceram. Né? E eu me capitalizei. Então era mais importante eu ter máquinas novas do que um carro novo. Essa lógica, formar gente e investir no negócio, é o segredo do sucesso, gente. Pode acreditar. Outra coisa muito importante é o seguinte: você tem que criar uma unidade de ação com os teus líderes. Eu tenho 4 diretores. Vou faturar quase 6 bi. 4 diretores. E todos eles sabem o que tem que fazer. Fizemos uma reunião semanal e acontece. Não tem um monte de diretor. É 4. Um de vendas, um administrativo, um industrial e um de produto. E funciona. Quanto mais diretor, mais CEO, céu, não resolve. Lá não tem os céus, lá tem diretor. Esses nomes americanos aí, eu sou brasileiro mesmo. Brasileiro é diretor, né? Deu. Não precisa muita frescura, gente. Tem que ser objetivo. Ela está com a plaquinha lá para eu parar, tá, gente? Mas é uma alegria muito grande estar aqui. Depois, quiserem fazer perguntas, se o chefe aqui deixar, tá? Eu respondo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Roberto Argenta. Sensacional, realmente trazendo vários insights muito legais para a gente aplicar dentro das nossas empresas, né? Depois a gente faz um fechamento final e também uma oportunidade de fazer mais uma fala. Nossa querida amiga Aline Eggers, presidente da FRUC, a empresa gaúcha completando 100 anos este ano. Um grande orgulho ter vocês sempre parceiros da Federação, também uma empresa que todos nós gaúchos temos muito carinho também, porque convivemos desde a infância com o Guaraná FRUC e com tantos outros produtos que vocês produzem. Por favor, a palavra é sua. Muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco de novo.
Alô? Agora sim, né? Boa tarde a todos, um prazer enorme estar aqui. Obrigada, Rodrigo, pelo convite, Rafael. Falar na FRUC é um enorme prazer, mas eu gosto mesmo é de ouvir a história dos outros. Poderia continuar aqui te ouvindo. Muito bom, né? Muito bom ouvir. A gente realmente se inspira. Eu não sei se eu fico de pé ou se eu me sento. Tá bonita. Então, vou ficar de pé. Muito bem, então, obrigada a todos pelo convite aí. Vamos falar dos 100 anos da FRUC. Nossa empresa... Para onde eu aponto aqui, gente? Está desligado. Então, como foi comentado já, nossa empresa completou 100 anos este ano, no dia 29 de abril. Um pouquinho antes, né, de começar aquela chuva que não parava mais, nós imaginávamos que esse ano seria o ano da festa, né? A gente começaria o ano com festa, terminaria o ano com festa. E aí, 2 dias depois da nossa festa interna lá para a nossa equipe, a gente teve que enfrentar a enchente, mas enfim. Não é o meu assunto de hoje, mas sempre mexe, né, falar sobre isso. 100 anos de FRUC. A nossa empresa foi fundada lá em Arroio do Meio, interior, lá do Vale do Taquari, pelo meu bisavô, Emílio Kirst. Eu sou, então, da 4ª geração. Hoje, nós temos 2 plantas industriais, uma em Lajeado e outra em Paverama. Essa planta de Paverama começou a operar em dezembro do ano passado, dia 9 de dezembro começou a produzir, e ela aumentou a nossa capacidade produtiva, apenas uma linha de produção, mas aumentou a nossa capacidade em 50%. Nós imaginávamos que, com esse investimento, do lado dos números da Beira Rio, eu fico meio tímida, mas nós investimos 190 milhões nessa planta. Para nós foi o maior investimento da nossa história, foi extremamente ousado, né? E, enfim, já está produzindo, daqui a pouco falo um pouco mais sobre isso. Nós temos 6 marcas, mais de 100 produtos diferentes, também vou falar um pouco sobre isso muito rapidamente. São 9 centros de distribuição, no Rio Grande do Sul, 7, Santa Catarina, 2, um em Blumenau e um em Biguaçu. Mais ou menos 25 mil clientes no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Somos marcas de quem decide top of mind, com muito orgulho. Há muitos anos, a FRUC... Eu digo assim, a FRUC todo ano sobe no palco, porque quando fazem essas pesquisas de opinião pública, as nossas marcas são lembradas. E a gente é líder tanto na preferência quanto na lembrança na Água da Pedra. No refrigerante, não. A gente já foi líder várias vezes na preferência, mas não na lembrança, e eu queria subir no palco lá, entende? Eu queria subir como sendo o refrigerante preferido e o lembrado, o mais lembrado. Então, eu preciso da ajuda de vocês. Tá? Na próxima pesquisa, vocês falem FRUC, quando perguntarem qual é o teu refrigerante mais lembrado, FRUC. Qual é o preferido? Por favor. Eu vou lembrar disso no próximo ano, né? Então, tanto marcas de quem decide top of mind, e uma coisa incrível que eu não sei explicar. Há vários anos, a nossa empresa, FRUC Bebidas, ela sobe no palco por estar entre as grandes marcas gaúchas. Mas é uma empresa pequena do lado das gigantes. Então, a gente sobe lá do lado de Randon, Marco Polo, Gerdau e a FRUC, né? São 10 que sobem no palco. Eu realmente fico muito feliz, porque eu acho que a única explicação que tem é que os gaúchos têm um carinho muito especial para a FRUC, e grande para o gaúcho é que ocupa um espaço, né, grande no coração. Só pode ser.
porque não é uma grande empresa, mas com muito orgulho se destaca todo ano nessa pesquisa. Nós contamos com em torno de 1.100 profissionais, nós estamos sempre com vagas abertas, essa questão de encontrar pessoas, né, é um complicador, sempre, o tempo todo. Aqui uma outra informação que eu sinto muito orgulho em falar, nós somos GPTW, nós estamos entre as melhores empresas para trabalhar há muitos anos, desde 2011. E cada ano a pontuação melhora. E este ano, pela primeira vez, nós fomos para São Paulo, porque nós ficamos em 47º lugar entre as melhores empresas do Brasil para trabalhar. E, para mim, isso foi uma conquista inenarrável. Por quê? Porque não existe sucesso sem pessoas. Não adianta investir em prédio, máquinas, equipamentos, tecnologia, inteligência artificial, tudo isso é preciso. Agora, quem está lá e vai fazer a diferença, vai vestir a camiseta com o mesmo orgulho que eu, são esses 1.100 profissionais que respondem à pesquisa e adoram trabalhar na Fruc. E, para fechar tudo isso, nós conseguimos, através, né, de tudo que eu apresentei aqui, no ano passado, um recorde. Nós chegamos na receita bruta de 642 milhões. Esse ano a gente vai crescer isso aqui um pouco mais de 25%, 27%, 28%, ainda não sei. Por que eu não sei? Porque novembro e dezembro fazem toda a diferença na Fruc. Quanto mais calor vocês sentirem, mais sede, mais vocês vão consumir. Até no chimarrão, hein? Pode botar água da pedra, fica melhor. É verdade, podem provar que eu estou avisando aqui. Mas, enfim, com muito orgulho, nós chegamos nesse faturamento recorde da empresa e esse ano vai ser melhor ainda. E foi nessa composição aqui de assuntos que a gente chegou lá. Aqui as nossas marcas, tenho certeza que todos vocês logo identificaram. A Aline da Fruc vai falar do Guaraná Fruc, que é o nosso carro-chefe. Não foi com esse produto que a empresa nasceu há 100 anos atrás. Esse produto tem 50 anos. A Fruc nasceu com a cerveja Bela Vista, em 1924, mas esse produto saiu do portfólio 10 anos depois. E retornou ao nosso portfólio em 2018, quando a gente resolveu fazer uma homenagem ao Emílio Kirst, nosso fundador, e já começar os festejos dos 100 anos. Então, nós temos os refrigerantes Fruc, que tem um lugar especial realmente no coração dos gaúchos. Nós temos a Água da Pedra, que é líder. Aqui alguém não sabia que a Água da Pedra é da Fruc? Levanta o braço, por favor. Nossa, muitos. Meu Deus. Marketing, onde está a Mary? Anota aí. Então, vocês aqui sabiam, né? Não, tu estava com a tua garrafinha? Está ali? Água da Pedra. Nós lançamos recentemente a água saborizada. Não deixem de provar, está maravilhosa, todos os sabores aí. Nós temos o Contém, que é um suco 100%, vários sabores e vários tipos de embalagem. Nós temos também o Fruquito, que é um refresco, e o Eleve, que é o melhor energético que existe no mercado. Perfeito para todos os momentos. Então, está cansado de trabalhar muito? Tem que entrar numa reunião, o Eleve ajuda. Então, não esqueçam, é muito bom mesmo. Aqui está a nossa fábrica, eu trouxe em 2 momentos ela. A imagem mais em cima é quando foi concluída lá em dezembro, o primeiro pavilhão, investimento de 190 milhões, 14 mil metros quadrados de área construída, e nós achávamos que, por 5 anos, tudo certo. Aumentamos capacidade em 50%. Agora a gente espera 4, 5 anos para fazer o próximo investimento. Mas já estamos investindo 130 milhões. A outra imagem é exatamente mais um pavilhão igualzinho ao lado, que é do outro lado, né, eu peguei 2 ângulos diferentes, então a foto aqui de cima, do lado de lá da imagem, tem aquele prédio,
que é exatamente igual, mais 14 mil metros quadrados, já encomendamos mais uma linha de produção exatamente igual. A partir de agosto do ano... Ela está indo muito rápido. Era para estar 25% concluído, já está quase 50% de telhado. Cada dia que eu passo lá, é impressionante, né, como vai rápido. A linha vai chegar, começa a chegar março, abril, agosto ela já está produzindo. Agosto do ano que vem está produzindo. Uma linha dessas que produz 50% do que Lajeado produz em 7 linhas, usa 3 pessoas. Apenas 3. E aí tem gente, claro, que diz, né, então, pô, vocês não estão gerando empregos. Estamos, sim. Não na indústria. Na área de vendas, na área de entrega, no administrativo, enfim, em todas as áreas. Não na indústria. Lá eu não preciso. Eu tenho 3 pessoas por turno. E aí, falando dessa estratégia da longevidade. Bom, eu poderia trazer muita coisa aqui, mas eu destaquei o que eu considero mais importante para a Fruc ter conseguido chegar no seu centenário no seu melhor momento. Ela chega no seu centenário com recorde em faturamento, com recorde... com todos esses CDs abertos, né, com vários produtos, lançamentos o tempo todo, a gente está sempre lançando produto. Ela chega no momento mais saudável do negócio, em todos os sentidos, se comunicando como nunca se comunicou antes com o mercado, através do marketing, apesar de que eu identifiquei falhas aqui bem sérias, né, mas vou levar para o nosso pessoal, vamos investir um pouco mais em marketing. Bom, quando eu cheguei lá em 2002, tudo que eu contei para vocês agora era sonho ainda do meu pai. Ele tinha fábrica de Lajeado e ele sonhava em ver as coisas, né, a empresa crescendo. Ele dizia, eu quero mais CDs, eu quero centros de distribuição, eu quero entrar em Santa Catarina e outros lugares, eu quero muitos mais produtos. E tudo era sonho. E aí eu trabalhava lá com o Tolguinha. Eu era estagiária do Tolguinha lá na Ipiranga. E aí ele foi me convidar para vir para a Fruc. E eu resolvi vir para a Fruc para ajudá-lo, porque ele tinha um propósito muito lindo. Ele tinha um sonho que mexeu muito comigo. E aí, quando eu chego na Fruc, ele diz, Aline, a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar a nossa governança. Porque eu não sou eterno, e o negócio tem que ser. E eu não sou a Fruc, né? Então, e a Ipiranga tinha isso muito claro, uma governança muito estruturada. E eu acompanhei aquilo tudo muito de perto lá, no caso, porque eu trabalhava numa holding que assessorava justamente o conselho, os acionistas. Então, vivenciei aquela empresa familiar gigante. E aí eu venho para a Fruc e o meu pai queria estruturar a governança. Começamos a estruturar a governança em 2005, e de lá para cá a gente foi evoluindo, ano a ano. Uma coisa para o meu pai era muito clara, a empresa não era ele não era a empresa. E eu quero que essa empresa tenha muitos, mas muitos anos de vida. E aí, de lá para cá, a gente foi trabalhando. Na questão da governança corporativa, nós implantamos um conselho consultivo, que já entrou em 2007, comitê executivo, que é um grupo que se reúne uma vez por semana, nem todos são diretores, lá no nosso caso, nós temos... eu estou achando que tem que diminuir um pouco o número de diretores, lá são 4, né? 4. Lá na Fruc, eu mais 3... e 2 gerentes que respondem no conselho, no comitê. Não, mas no comitê executivo, mas eu vou tirar mais uns diretores de lá, né? E tem muito diretor, né? Para uma empresa do tamanho da Fruc, não, eu acho que não vai. Vou fazer essa conta aí. Auditoria externa, 2 comitês de finanças e de pessoas ligados diretamente ao conselho. Acordo de acionistas no societário. Esse acordo de acionistas, ele regra, inclusive, né,
o desejo dos acionistas, o que pode e o que não pode. Tipo, não pode levar mesas e cadeiras de eventos para sua casa, geladeira, aquelas coisas todas, né? Separa bem empresa e acionista. Lugar do acionista, lugar da empresa. Enfim, temos o acordo de acionistas, um conselho de acionistas, reuniões semestrais, relatórios, enfim, várias coisas, inclusive na governança familiar. Uma vez que isso tudo ficou muito bem estruturado e criado com a ajuda dos acionistas, nós tínhamos uma base mais segura. Podemos crescer, as regras estão postas, não vamos ter problemas, porque está tudo regrado. Mas eu só quero salientar uma coisa, a gente não pegou isso e botou na gaveta. De tempos em tempos, a gente senta com os acionistas e revisa, porque tem acionistas que não estão mais conosco, a Fruc é centenária, hoje tem mais de 30 acionistas. Então, faleceram alguns, entraram os filhos, revisa as regras, muda as regras. É um documento vivo, precisa entrar coisas e tirar coisas. Segundo ponto que eu queria falar com vocês, time de executivos. Nós temos os 5 que representam as principais áreas da Fruc, que tomam decisões juntos, uma vez por semana. Mas nós temos aqui, né, 2 gerentes de venda, porque pegam segmentos diferentes. Nós temos gerente de marketing, jurídico, relações institucionais, enfim, tem as várias áreas aqui com os seus gerentes. E esse é o time que faz a coisa acontecer na Fruc. Cada um deles foi escolhido pelo seu talento, pelo seu conhecimento, mas muito mais do que isso, pela forma com que eles praticam a cultura Fruc ou se identificam com a cultura Fruc. Por isso que eles cresceram. Júlio Nascimento, nosso diretor industrial, que está fazendo aquela coisa toda acontecer das fábricas ali, né? Rapidez. O Júlio está conosco há 25 anos. Ele entrou. Fernando Schneider, diretor comercial, está conosco há 20 anos. E é gente jovem. Entraram praticamente o primeiro emprego. E começaram em uma dedicação incrível. Então, eu tenho gente muito boa. Que, quando eu entrei na Fruc, meu pai não saía de férias. Ele não saía de férias porque ele achava que não podia deixar o negócio. Faltava confiança. Eu posso sair tranquilamente de férias, tudo vai acontecer, não tem problema nenhum, porque eu tenho esse time de alto nível que toca o negócio. Aqui, cultura é outro aspecto que eu queria trazer para vocês, que eu acho que é extremamente importante. E essa foto foi do ano passado no nosso Esquenta. Nós temos pessoas num ambiente de muita confiança, né? Pessoas. E como é que a gente trabalha isso? Através dos líderes. O nosso treinamento é sempre de cima para baixo. A gente prepara os líderes para receberem as pessoas, ouvirem as pessoas, manterem um ambiente de respeito, um ambiente de acolhimento. Vocês todos viveram essa questão agora da enchente e sabem o quanto as pessoas estavam sofrendo. Nós preparamos os líderes para receber as pessoas, porque todos estavam, né, num momento muito frágil. Então, a Fruc ela cuida muito dessa cultura, desse ambiente que a gente tem, e, através desse ambiente e das pessoas apaixonadas pelo que fazem, e um ambiente que permite que elas tragam ideias, participem de comitês em todos os níveis, e aí a gente tem, então, um ambiente favorável à inovação, um excelente local para se trabalhar. Bom, só esse assunto aqui daria 1 hora inteira, mas já recebi uma plaquinha faz tempo, que é para eu parar de falar, então... E aqui sim, aqui daria 2 horas. Essa foto aqui foi do dia que o meu pai, né, que nós comunicamos na Fruc que havia sido feita a sucessão. Hoje, a Aline assume, Nelson vai para o conselho.
É uma longa história, mas, enfim, meu pai havia tomado a decisão que ele ia se afastar. Isso aqui aconteceu dia 25 de abril de 2019. Para me preparar para isso, foi mentoria, foi visitar outros empresários, e e eles me davam dicas, e as dicas não fechavam, porque eles diziam assim: o dia que tu assumir, não deixa mais teu pai entrar na sala do presidente, a sala é tua, não deixa ele falar com os diretores, ele vai mudar tudo que tu disser, não deixa ele participar das reuniões, ele vai atrapalhar as reuniões. E eu voltei para a Fruc e disse: pai, nada disso, nós temos uma relação maravilhosa, eu quero que tu participe sempre que tu quiser. E a porta sempre ficou aberta, e, aliás, a sala do presidente continua sendo a sala dele, e confesso para vocês que não faz a menor diferença em que sala eu me sento, porque quando a gente assume o papel de líder, importa ser líder, não uma sala que está escrito numa plaquinha assim, presidente. Isso não faz a menor diferença. E aí, nesse dia, nós comunicamos para a nossa equipe, num grande evento, reunimos todos os executivos da Fruc, mais de 100 pessoas, assim, líderes em todos os níveis, e comunicamos. E eu gosto de brincar, eu olho para essa foto e digo, não sei quem está com a cara mais estranha, mais amarela, né? Acho que sou eu. Certamente. Ele está assustado, eu estou amarela, né? Ele está bem assustado, ele está... Meu Deus, o que eu fiz, né? E aí, nesse dia... Enfim, mas, a partir dali, a gente foi se acertando, trabalhando juntos. Eu sempre digo que não é uma passagem de bastão, mas é uma caneta onde eu estou escrevendo dia a dia e a tampa está com ele, que é a estratégia, que são os relacionamentos de confiança, que, enfim, né, toda a experiência que ele teve. E eu cheguei para ele e falei: pai, eu não estou preparada. E ele disse: tu acha que eu nasci líder assim como eu sou? Eu fui um líder que se desenvolveu ao longo dos anos, que aprendeu muito, que caiu e levantou, que não agradou todo mundo em muitos momentos. Se não é esse o papel, vai lá e faz do teu jeito. E aí eu fui e fiz do meu jeito. E aqui a foto do centenário, que foi há 2 semanas atrás. E eu trouxe essa foto porque eu acho que, sim, os dois envelheceram um pouco, mas a outra coisa é que os dois estão conseguindo sorrir diferente, né? Aqui, sim, os dois conseguiram sorrir. E só para mostrar para vocês a importância dos acionistas todos reunidos, eu não abro mão disso. Quase 100 pessoas, todas sentindo o mesmo orgulho que eu sinto de ser acionista da Fruc. E se der para deixar o recado do O que Nelson. significam minuto. estes 100 anos? Sabor. A vida com sabor. Eu gosto de Guaraná. Quando eu vejo uma garrafa de Guaraná, meu pensamento acessa várias gavetas da minha memória. São vários momentos. Falando assim, vou lembrando de muita coisa. E este meu gosto se justifica não só pelo momento, mas principalmente pela ternura como o Guaraná aparece na minha memória. Então, eu posso dizer com muita certeza: 100 anos são uma enorme coleção de momentos e sabores. Uma empresa que completa 100 anos prova que a dedicação, a transparência e o cuidado com as relações constroem laços que duram. A Fruc Bebidas é um encontro de pessoas, valores e de confiança. E faz 100 anos vivendo com sabor.
Muito obrigado, Aline. Realmente inspiradora a tua apresentação. Nos trouxe aí várias lembranças e insights também que a gente possa estar aplicando dentro dos nossos negócios, nas nossas associações. Muito legal também a forma que tu apresenta isso com leveza, tranquilidade também. Parabéns pelo legado que agora tu está deixando também na Fruc, né? Nosso amigo Marcos, 116 anos do estado do Rio Grande do Sul. Eu tenho certeza que se a gente quando a gente voltar para casa, a gente abre a nossa geladeira ou a nossa despensa, com certeza tem ali uma gama de produtos da Oderich, sempre nos acompanhando desde pequenos, né? Espero que sim, né? A palavra é sua, muito obrigado pela disponibilidade de estar conosco aqui hoje. Bom, muito obrigado pelas referências, obrigado pelo convite de todos. Para mim é uma satisfação, uma grande honra poder estar aqui com vocês. Vou tentar, dentro do pequeno tempo que eu tenho, falar um pouquinho sobre a minha trajetória, mas antes eu gostaria até que descontasse o tempo que eu quero falar. Só na linha do Argento, eu queria fazer um complemento, tá? Com relação à questão da geração de emprego, e aí eu queria realmente provocar a entidade para também se mobilizar, no sentido de nós tentarmos mudar o status quo que reza ou que conduz à questão da política assistencialista que foi referida, mas também com relação à questão principal, que eu acho que está gerando a falta de oportunidades ou de formação de funcionários e de empregados, tá? Que seria a questão educacional. Tá? Que eu acho que a gente tem que olhar mais para o que está sendo feito com as nossas crianças, né? Então, com relação à falta de incutir neles a questão dos deveres, tá? E não só de direitos. E também fico contente que essa semana eu vi que tem um projeto que quer proibir o uso de celulares nas salas de aula. Tá? Então, eu acho que é outra coisa que os nossos jovens não estão sabendo meter a mão na massa, meter a mão na terra, fazer qualquer trabalho laboral. Em casa, eu acho que, quando a gente era pequeno, nossos pais nos ensinavam a tentar treinar e ver as vocações que a gente tinha, né? Aqueles talentos manuais que a gente podia ter. A gente fazia raquete para jogar ping-pong, fazia carrinho de lomba, fazia carrinhos com latinhas, fazia um monte de coisa. Plantava, cuidava de galinha, cuidava de um monte de coisa. Hoje as crianças parecem que não podem fazer nada. E quando a gente vai e olha uma Olimpíada, ou olha algum jogo de tênis, ou algum esporte, a gente sabe que aqueles jovens profissionais que se tornaram esportistas, eles começaram bem pequenininho, treinando horas e horas por dia, e aí não tem, né, a exploração de menores, não tem nada. Então, o cara fica se dedicando para poder, justamente, através do treinamento, ser os melhores na sua categoria. E eu acho que isso nós temos que também começar a entender, para competir com os chineses, com os indianos, que desde pequenininho estão trabalhando. E nós aqui estamos não permitindo que os jovens aprendizes, o aprendiz legal, possa trabalhar no chão de fábrica por uma questão de insalubridade, entre outras coisas. Então, acho que assim, nós temos que fazer levantar esse movimento com entidades e tentar, a nível político, mudar esse status quo que a gente está vivendo. Porque todo mundo só reclama da falta de mão de obra. Pegar uma atividade como colher azeitonas ou colher uva, isso cada vez vai ficar mais caro. Trabalhar na atividade rural cada vez vai ficar mais difícil. Foi falado aqui em vários eixos aí de problemas e de potencialidades de risco que nós estamos enfrentando. Então, é só isso. Descontaram, né, o tempo. Falar depois do Argento e da Aline não é fácil, porque a minha trajetória, a minha vida sempre foi meio bagunçada, viu? Então, a nossa história, a minha história de quase 50 anos de trabalho na mesma empresa é um pouquinho diferente da deles, né? Então, eu vou tentar fazer uma apresentação muito rápida do que é a empresa hoje, tá? E, como todos sabem, a vida da gente é feita de altos e baixos, né? Então, e assim que eu comecei a trabalhar, né? Com 21 anos, muito jovem, sem nenhuma experiência profissional, sem nada,
E porque era a bola da vez, não tinha quem quisesse fazer nada ou pudesse fazer alguma coisa, então eu comecei a trabalhar dentro desse quadro inclusive, de um conflito familiar, de uma briga muito aguda, num momento muito difícil da empresa. Então, por isso que eu vou falar de liderança e legado, tá? Estratégias para a longevidade, mas eu acho que o tempo vai ser muito curto. Eu vou tentar, então, correr. Vamos lá. Então, tem que... É o meio, né? Espera aí. Bom, conservadores, uma rápida retrospectiva. Essa é a foto da nossa empresa em 1908, quando foi fundada pelo meu bisavô. A atual foto da fachada da empresa ainda é a mesma. Ela está um pouquinho diferente depois de 3 metros de água da enchente, da última. Aqui é a empresa matriz, que é a que eu me refiro, que teve uma grande destruição após essas enchentes de novembro e maio, no nosso caso. Fábrica, isso aqui é o CD, onde está o nosso escritório central. Era uma ex-fábrica da Azaleia. Hoje, então, é o nosso depósito de produtos acabados e administração da empresa. Fábrica de Pelotas, no entroncamento quem vai para Rio Grande. Então, é uma fábrica de frutas e hortaliças e doces. Essa é a fachada. Uma fábrica de latas que fica em Eldorado do Sul, após a última ponte em direção a Pelotas. Tá? Fábrica de conservas de milho e atomatados e legumes em Orizona, Goiás. Essa aqui é uma outra fábrica que foi comprada há 3 anos atrás, em Lusiânia, também em Goiás. É a fábrica mais recente. E ela é bem, em termos de construção, é muito grande e é bem ampla, né? E tem uma dedicação forte para a área de tomates e legumes enlatados. Panorama da empresa, tá? Como é que surgiu a empresa? No tempo da colonização alemã, meu bisavô era um mascate, fazia a comercialização de produtos manufaturados da colônia alemã e italiana, junto com outras famílias tradicionais, Ritter, Michaelsen, Streins, Renner, né? E então aquele pessoal de origem alemã que se instalou na região do Vale do Caí, em especial, tá? Primeira empresa a produzir conservas enlatadas, tá? Direção, hoje sou da 4ª geração e já estamos com a presença da 5ª geração dentro da empresa. Nós vendemos para mais de 70 países, e essa venda externa representa mais ou menos 40% do nosso faturamento. E, atualmente, contamos com mais de 2.200 colaboradores. Eu acho que eu vou sentar, que vai ficar mais fácil. Bom, questão de princípios de qualidade, preservação de alimentos, tá? Trabalhamos basicamente com embalagens metálicas, embalagens de vidro, filmes com barreira, seriam as casas dos plásticos com alumínio e composições diferentes. E também trabalhamos na área de congelado de forma predominantemente para exportação. Aí nós temos aí cadeias produtivas de alta complexidade, então vai desde a questão de fomento agrícola, com pesquisa de semente de variedades, até a produção e assumindo questões relacionadas com plantio e colheitas, principalmente das culturas que a gente opera. Exceção Pelotas, que a gente não consegue plantar nem colher pêssego, que é são muitas famílias e é um trabalho que se faz com agricultura familiar. Tá? Bom, questão de sustentabilidade é um ponto muito importante para nós. Todas as fábricas têm um processo de controle desde a captação da água dos mancenais da natureza. E, em circuito fechado, fizemos todo o tratamento e beneficiamento dos resíduos da água, tá? Assim como também da parte de sólidos. Né? E esse é um ponto muito importante que a gente tem, porque, além de nossa energia predominante é lenha, ou madeira, ou biomassa, né? E, por isso, a gente também tem essa área da responsabilidade de reflorestamento. Tá? Ajudamos e criamos uma associação de logística reversa para controle das embalagens pós-consumo. Tá? É uma lei que todos têm que cumprir. Então, nós fundamos, junto com outros parceiros, aí, a Aslore, a Aline também faz parte.
A destinação de resíduos, todos eles são bastante responsavelmente destinados para reciclagem. Tá? Então, temos programas de visitação para as escolas, para justamente desmistificar e mudar a imagem de que uma chaminé é sinônimo de poluição e que a gente não tem responsabilidade. Então, fizemos programas de visitação e agora estamos trabalhando com a parte de energia renovável através de usina fotovoltaica. Tá? Então, a nossa energia realmente também é 100% renovável. Tá? Marcas que passaram pela história, nós temos aí inclusive uma marca que era muito famosa, era a Sol, Banha Sol, onde foi a origem da nossa indústria. Tá? A última marca é a atual. Bom, trabalhamos com uma linha muito diversificada de produtos, e o porquê disso foi uma questão de necessidade de sobrevivência. Tá? Mas são produtos que têm o aspecto de levar praticidade para os nossos consumidores com responsabilidade e também com segurança alimentar. Tá? Então, trabalhamos com mais de 200 diferentes produtos. Aí, em termos de SKU, temos muitos produtos para o mercado interno e muitos produtos customizados para exportação, tá? Onde a gente trabalha então com um mix de marcas de clientes nesses 70 países que a gente opera. Tá? Então, nossos principais mercados são mercados em desenvolvimento ou mercados que temos, eventualmente, lamentavelmente, algum conflito social ou guerra, ou, eventualmente, necessidades de ajudar por questões de catástrofes, tipo furacão, ou terremotos, ou outras coisas dessa, ou enchentes, produtos que realmente cabem muito bem para poder justamente ajudar e auxiliar e facilitar a alimentação dessas pessoas. Tá? Então, trabalhamos com produtos customizados, tipo assim, produto para o leste europeu, produtos para a Coreia do Sul, para o Japão, hábitos que eventualmente nós não temos aqui, que também ocorre o mesmo na África e no Oriente Médio, onde tem muito produto que tem que ser adequado às regras religiosas e normas e padrões internacionais deles. Tá? Trabalhamos muito, então, a área institucional, justamente em programas de ajuda humanitária, ONU e Forças Armadas, e também conflitos. Tá? Temos a linha tradicional de produtos para o varejo atacado e a linha de food service, que seriam para essas áreas de refeições coletivas e restaurantes industriais e outros. Marcas que nós temos, são algumas marcas do mercado local e centenas para o mercado externo. Tá? Mais recentemente, com a compra da fábrica lá de Lusiânia, a gente vai incorporar as marcas já que vocês conheceram no passado, Jurema, Jussara, Tomatino e outras marcas que a gente vai começar a trabalhar após a recuperação da enchente. Tá? Certificações temos várias, tá? E são para nós motivo de orgulho e necessidade, naturalmente. Tá? E premiações também, assim como a Aline, não tão frequentes. A gente também, de vez em quando, recebe algumas premiações, principalmente desses nossos clientes varejistas, que realmente são muito mais globalizados, né, do que as nossas empresas, que são mais regionais e locais. Tá? Liderança e legado. Esse, então, seria o tema da nossa conversa, né? E aí falar sobre o que é liderança para mim e o que a gente fez do ponto de vista estratégico. Não é uma coisa muito fácil, né? Porque a nossa vida não foi muito planejada. A minha vida foi uma turbulência de fatos que foram ocorrendo, e, na medida que a gente ia vencendo as etapas, a gente sempre via que tinha oportunidades ou ameaças que a gente tinha que superar. E isso foi nos levando a ficar permanentemente criando o que a gente começou a fazer, que foi a diversificação da empresa, para poder não ficar tão concentrado num negócio só ou numa linha de produtos, mas para a gente poder, então, fazer frente à concorrência global que começou a se acentuar no país. Tá?
Então, passei por várias experiências, mas talvez a mais importante para mim foi na época de jovem, né, Grêmio Estudantil, depois a parte dedicada muito ao esporte competitivo, que eu acho que me ensinou a trabalhar em equipe, né, e ter um time, e lutar junto com o time para tentar superar justamente as dificuldades. Então, eu atribuo ao esporte muito dessa questão de saber cair para depois saber levantar e não se entregar jamais. Tá? Também trabalhei, quer dizer, fui presidente da Associação de Empresas, muito jovem, depois presidente de sindicatos, até hoje, presidente e vice-presidente de outras entidades, vice-presidente da Ciergs. Fui diretor da BIA, Associação Brasileira de Alimentos, participei do CIEE, SEBRAE, SENAI, SESI, IEL, Banco de Alimentos, na condição de conselheiro administrativo ou outro, fundador das LORES, fundador da Associação Gaúcha de Frutas e Hortaliças. Num determinado momento, tivemos a coragem de criar uma associação de fornecedores para o supermercado, que não deu muito certo, porque a gente foi ameaçado. Então, isso aí pouco sabe. Na época da entrada do SONAI no Brasil, tá? Então tem muitas histórias, tá? E também, assim, eu queria dizer que quando eu comecei a trabalhar, a empresa passava por uma crise muito aguda, 60% do faturamento era só para pagar serviço da dívida, empréstimos, tá? Tínhamos conflito familiar, só tínhamos 200 funcionários, só tinha uma fábrica que estava praticamente sucateado, com muitos riscos, né? Os sócios não queriam mais ser sócios porque tinham que ser avalistas, quer dizer, ou queriam vender. Parentes não eram mais parentes porque a empresa estava muito mal e podia quebrar a qualquer momento. Então, aí tirou o despertar da briga de tentar ver quem é que ia ficar com a massa falida, com os compromissos, tá? E nesse quadro é que a gente começou a trabalhar. Então, para mim, foi um choque de realidade entrar numa empresa sem saber nada dela, né, sem ter nenhuma experiência. E aí, justamente, a questão que foi falada aqui no início do trabalho de vocês, de identificar pontos fracos e fortes da empresa e tentar potencializar aquilo que realmente a empresa tinha e poderia fazer. Tá? E aí, então, assumir risco todo dia, a gente tinha mais coragem do que tem hoje. Hoje, para fazer qualquer coisa, tu tem que ter um monte de advogado para ver se o que tu pode ou não pode fazer, porque tudo é crime, né? Então, realmente é complicado. Então, custos de produção altíssimos, ineficiência, porque não tinha equipamento, automação nem pensar. Então, máquinas sucateadas, estrutura pesada, muito pesada. Na época, tinha 4 diretores, e a empresa tinha 200 funcionários, e tinha não sei quantos gerentes. E aí não tinha dinheiro para comprar matéria-prima e insumos para poder trabalhar. Tá? Então, foi difícil. A gente ficou, então, desde aquela época, 48 anos atrás. Hoje ainda somos só 2 diretores. Tá? E temos alguns poucos gerentes. Reuniões semanais também, como vocês fazem, Aline, trabalhando e controlando itens de controle semanal. Tá? E eu ia falar um pouquinho de vida familiar e conflitos, né? O que é a vida da gente e o que é a vida do empreendedor. E isso aí não é fácil, porque gera muitas lembranças. Né? Éramos 2 irmãos, ainda somos, necessidade de união muito forte. Ir para o mercado, conhecer clientes, conhecer fornecedores, ir para a colônia, trazer produtos agrícolas, pedir, pelo amor de Deus, o pessoal plantar para a gente, sem ter crédito, não é fácil. Participei muito e devo muito às entidades, como a Federação, tivemos outras oportunidades de participar, e por curiosidade, para conhecer e ampliar o conhecimento e o número e as pessoas de maior influência participando de tudo que é projeto governamental, não governamental, participando de entidades setoriais, SEBRAE, SENAI, SESI, projetos de fomento da exportação, APEX, e de feiras internacionais. Começamos muito cedo, então fomos aprendendo e fomos vendo algumas oportunidades e tentando, com isso, também afastar as inúmeras ameaças que a gente enfrentava no dia a dia. Tá? Então, passamos por guerra fiscal, que eu acho que foi o grande desafio da empresa. Ficar no Rio Grande do Sul, trabalhar no Rio Grande do Sul, prosperar no Rio Grande do Sul é realmente muito difícil. Tá? Pagar imposto, que para outros estados não vale nada, pagar ICMS, que o cara não pode se acreditar
no Rio de Janeiro ou Minas Gerais, porque ele só paga um pouquinho de ICMS, se é que paga na saída das suas mercadorias. Tá? Isso nos levou, então, a migrar, ou pelo menos de levar algumas atividades para Goiás. Tá? A falta de recursos financeiros para poder superar o obsoletismo das nossas linhas foi outro grande desafio. Mudanças de hábitos alimentares. No passado, a gente não consumia salsicha congelada, a gente consumia salsicha em lata. 80% do faturamento da empresa estava concentrado na salsicha em lata. Hoje, praticamente ninguém consome mais salsicha em lata. E toda a linha da empresa enlatada, ela tinha que ter mercado. E aí a gente teve que buscar mercado. Foi onde a gente foi para a África, foi para o Oriente Médio, justamente para poder levar o que a empresa podia fazer para aqueles mercados que poderiam ter identidade e necessidade dentro dessas linhas de produtos, sem grandes exigências, tentando atender os marcos regulatórios e obrigatórios de cada país. Tá? Então, assim, metas de negócio, a cada ano a gente tem uma meta. Nossa intenção era, esse ano de 2013, ter chegado a R$1 bilhão. Nós não conseguimos fazer isso. Voltamos para trás. 2024 vai ser um ano também que, dadas as enchentes, a gente ainda não conseguiu recuperar as atividades da empresa. Estamos trabalhando de forma ineficiente e muito lenta, né? Mas a gente está seguindo, resiliente e com muita determinação. Então, aqui, as nossas experiências passaram por uma série de coisas. Então, nós sempre estivemos na linha de frente. Nunca consegui manter um time como gostaria de ter mantido. Tá? Até porque, em alguns momentos, a gente não soube delegar e outros, a gente, quando delegou, não soube saber delegar de forma adequada. Tá? Então, nós passamos por gestões comerciais, financeira, contábil, administrativa. Hoje, a gente praticamente fez de tudo um pouco para tentar, nessas condições, poder não ter uma estrutura de gestão tão boa quanto a gente gostaria, porque os resultados da empresa não alcançavam aquilo que deveria ter alcançado para a gente poder fortalecer justamente a base da empresa. Tá? E aí, então, assim, para nós, eu teria muitas outras coisas para falar, mas é muito sério que o meu tempo encerrou. Tá? E eu só quero dizer para todos que o que eu acho que mais importante nessa questão da manutenção do negócio da empresa, né, eu acho que o Argenta colocou muito bem, o reinvestimento permanente na atividade. Tá? Então, a nossa vida particular, patrimonial, não foi a nossa preocupação. E aquilo que a gente vê em novelas dos empresários, né, aquela vida boa que parece que todo mundo tem, né, isso aí não foi a nossa realidade. Então, a nossa realidade é bem diferente. E aí o que mais a gente soube fazer é baixar a cabeça, arregaçar as mangas e trabalhar de forma incansável. Tá? A questão que a Aline falou, acho muito importante, governança, tanto familiar como a corporativa, não é uma missão fácil. Eu acho que o meu maior desafio agora vai ser justamente fazer essa questão da sucessão, para, independente de ser familiar ou não, fazer com que ela seja responsável, mantendo a cultura e os valores da empresa. Então, acho que isso aí para nós vai ser, para mim, particularmente, vai ser o grande desafio, para justamente fazer com que os que nos sucederem, né, não subestimem, né, equipe, trabalho e o planejamento, que eu acho que hoje, com mais maturidade, com mais tempo para não precisar corrigir os problemas do passado, que a gente sempre trabalhou corrigindo o que tinha sido mal feito, né? A gente poder planejar, olhar para frente e planejar o futuro, que é bem mais fácil. Então, eu espero realmente que a nossa empresa possa gerar ainda e continuar gerando oportunidades aqui e em todo o Brasil, para justamente fazer com que essa atividade, que não é uma atividade tão rentável, consiga se manter. E eu falo isso porque, olhando para trás, poucas das empresas do nosso ramo conseguiram manter a longevidade que a gente está conseguindo manter. Muito obrigado e uma boa tarde. Parabéns, Marcos Oderich. É impressionante realmente a capacidade de vocês de resiliência, de superação de desafios, de alcançar e buscar alternativas para a manutenção do negócio, né? Quando tu bem disseste ali, quando o pessoal olha as empresas, grandes empresas, médias empresas, ou até pequenas empresas dentro
do nosso convívio, eles criam um imaginário de que o empresário vive no Olimpo, num ambiente completamente estável, controlado, com abundância de recursos e com capacidade ilimitada de investimentos, né? Mas, na realidade, o dia a dia é exatamente diferente disso. Todos nós que vivemos o desafio de empreender, especialmente no Rio Grande do Sul, como tu bem disseste, sabemos a dificuldade que é a sobrevivência das nossas empresas, né? E vocês são 3 exemplos cabais que nos inspiram em uma empresa Beira-Rio, uma empresa que atua num mercado que foi gigante no Rio Grande do Sul, depois houveram migrações de operações saindo do Rio Grande do Sul para outros estados, sofre com uma concorrência internacional chinesa incrível e implacável, e mesmo assim, Argenta, vocês mantiveram as operações de vocês no Rio Grande do Sul, vem crescendo, vem ampliando esse desenvolvimento. Daí fazendo uma pergunta final para o Argenta, e depois vou passar para cada um dos senhores e das senhoras. E fazendo também já as considerações finais de cada um de vocês, eu queria saber assim, quais seriam os fatores no dia a dia que tu acredita que tu aplicaste, a tua equipe aplicou dentro da Beira-Rio para conseguir superar esses desafios, se manter saudável por 49 anos e ainda expandir a sua atuação, né? Basicamente, é o reinvestimento do lucro. Porque, para mim, ser produtivo, ter preço competitivo, eu tenho que reinvestir meu lucro. Mas aqui vou aproveitar para fazer propaganda. Além da a marca Beira tem Moleca, Visano, Molequinha, etc. Para as mulheres. Aqui tem também BR Esporte para os homens agora, tá? Mas, basicamente, o que é? É reinvestir no negócio. Ter a empresa capitalizada. Olha, durante muito tempo, tinha que correr no banco, descontar os títulos para pagar as contas, etc. Né? Isso aí mata o empresário. Isso mata o empresário. Todo dia tem que correr atrás de dinheiro. Né? Então, chegar num ponto onde a gente pode planejar o mês, e vai ser desse jeito, e vai dar certo assim, já é uma tranquilidade muito grande. Né? Conseguir pagar as contas, conseguir pagar os salários, isso já é maravilhoso. Então, a capitalização da empresa e constantemente a formação de pessoas. Eu me lembro muito bem quando a gente fazia a nossa reunião gerencial e da direção uma vez por mês, eu tinha um sítio lá em Canela, que eu dizia o seguinte: o tamanho da Beira-Rio será do tamanho das pessoas que eu formar. Então, e como o calçado demanda muita mão de obra, a formação de pessoas é muito importante. E a capitalização da empresa. Eu conheci muitos empresários de sapato que chegavam em novembro, vendia bem, chegava em dezembro, descontava os títulos, ia para a praia, não pagava o 10º e durou quanto tempo essa empresa? 3, 4 anos. A solidez financeira é muito importante. Ah, mas eu vou investir num prédio. Se o alugar é mais barato. Para mim não funciona assim. Eu tenho que trabalhar dentro do que é meu. Né? Eu sei que aquele prédio vai se pagar em 30 anos. Não quer dizer, mas não é dinheiro que sai da empresa, é um dinheiro que fica na empresa. Esse negócio essa questão de se capitalizar, não é nos prédios. Os prédios é a coisa mais barata que tem para a fábrica. O mais caro são as máquinas, os equipamentos. E o capital de giro que eu preciso para financiar meus clientes. Então, mas eu preciso estar capitalizado. Se eu estou capitalizado, eu tenho um diferencial muito grande em relação aos concorrentes. Que eu posso dar prazo, né? E eu vendo mais. Então, se capitalizar é uma coisa muito importante. E tu tem que formar gente. Constantemente formar gente. Nunca tu vai ter um time completo. Sempre vai faltar alguma coisa. E nesse faltar alguma coisa, tu vai renovando.
Então, os segredos são essas coisas. Se capitalizar e formar gente. Que prédios não é uma empresa. Prédios são as pessoas que operam. Se elas forem capazes, o negócio funciona. É isso aí. Obrigado. Considerações finais? Considerações finais? Parabéns a vocês, parabéns aos demais palestrantes aqui, né? Eu aprendi muito. Foram 2 aulas importantes aqui, né? Que a gente toda hora está aprendendo, né? E hoje foi um dia de aprendizado. Então, muito obrigado, presidente. Obrigado a todos vocês por estarem aqui. Muito obrigado. Obrigado, Roberto Argenta. Marcos Oderich, a gente tem uma pergunta do Renato Scheffler. Nesse momento em que as pessoas veem o trabalho como um fardo, como algo penoso, como é que a gente pode trabalhar isso para demonstrar o verdadeiro valor do trabalho, né? Que é exatamente a possibilidade da independência dessas pessoas economicamente. E também uma pergunta minha daí sobre a questão da resiliência, né? Todas as nossas empresas passam por dificuldades, né? Como é que vocês conseguem superar tantas dificuldades, uma empresa de 116 anos, ações do dia a dia que tu também está fazendo para superar mais essas dificuldades que vocês estão enfrentando nesse momento, né? E também as suas considerações finais. Bom, eu falei da questão, para mim, da importância do esporte, né? Então, eu acho assim, ó, esse espírito de competir, ele veio já desde da adolescência, da infância, né? E aí a gente sempre queria superar aquela dificuldade e ser melhor e melhorar, né? Então, acho que isso aí falta muito nos nossos jovens, tá? Primeiro porque eu acho que, infelizmente, a gente vai no restaurante, a gente vê essas crianças já de 4, 5 anos, já estão com o celular ali, estão bem quietinhas, tá? Mas estão alienadas, então estão totalmente... E elas não vão ter, acho que nunca, o prazer de saber fazer alguma coisa que vai dar orgulho, né? Parece que ninguém mais tem ambição, está faltando ambição. O pessoal está se desapegando, né? Não, vamos desapegar, não preciso disso, não precisa... Não, na nossa época, com 20 anos, 21 anos, eu queria sair de casa, eu queria ser independente. Era diferente. Mas por quê? Porque a gente queria realmente demonstrar competência e queria mostrar valor. E eu acho que isso é que é importante, nós mostrarmos o valor naquilo e ter prazer naquilo que a gente está fazendo. Então, o trabalho, para mim, foi sempre um desafio, superar uma etapa e já estar olhando o outro obstáculo e ver estudando como é que a gente vai superar aquele outro obstáculo. E com isso a gente foi multiplicando as linhas de produção, e foi sempre achando, não, eu preciso complementar a linha, eu preciso fazer mais isso, eu preciso... E com isso, muitas vezes, a gente teve a oportunidade de buscar mercados que a gente... Hoje, nós temos no varejo, ou no atacarejo, a concentração muito forte. Temos alguns amigos aqui, supermercadistas, né, Rig, que a gente sofre muito, né, com relação a essa grande concentração. A Aline passa isso o dia a dia também. A Argenta, eu acho que também tem as grandes lojas de departamento, né, que essa concentração é terrível para a indústria, né? E aí, como a gente vai se posicionar no mercado? Chega no final do mês, o pessoal faz o leilão para ver qual é o molho mais barato que ele vai vender nos próximos 15, 20 dias. E aí, aquele leilão. E aí, para conseguir fazer com que aquele produto que a gente está fazendo, que tem que vender grande volume para fazer sobrar alguma coisa, não é fácil. Então, nós diversificamos justamente para poder atuar mais diretamente no médio e pequeno varejo ou buscar mercados que pudessem valorizar o esforço do nosso trabalho e nos dar dignidade nesse trabalho. E o que nós encontramos nesse projeto de vida, de trabalho, foi justamente um trabalho que nos deu dignidade e nos deu orgulho de que a gente conseguiu fazer. E eu acho que isso está faltando para muitas jovens. Eles não têm mais orgulho de dizer que eu fiz isso, fiz aquilo. Eles estão vivendo, aproveitando a vida e se jogando em vícios e drogas, álcool e outros, né, muito cedo, né, e não tem controle. E eles vão se perder nesses péssimos hábitos que estão sendo... O Argenta falou dos bets, né? Mas tem muitos outros vícios também, e isso se torna um vício, né? Então, assim, eu acho que para podermos mudar, nós vamos ter que atuar de forma na origem dos problemas, né? E nós vamos ter que atuar de forma
muito em conjunto, inclusive, ter mais braços para poder enfrentar essas narrativas que estão levando a nossa sociedade para esse buraco. Tá? Eu não sei se eu respondi exatamente o que ele queria ouvir, tá? Mas o que eu quero dizer é que nós realmente temos que ser mais responsáveis com aquilo que a gente deixou de fazer. A gente delegou para pessoas que não poderiam ser delegado essa missão e essas tarefas. Tá? Então, obrigado então pela oportunidade que vocês estão nos dando. E realmente para nós é muito importante poder falar um pouquinho. E eu digo assim, superação de uma inundação. Tem uma coisa que foi boa nessa inundação para nós, tá? O ímpeto de alguns jovens achando que podem fazer muitas coisas sem saber exatamente qual é a retaguarda que vai dar suporte para poder fazer, tá? E o que o Argenta falou, de ter uma empresa sólida, com uma boa retaguarda e com uma boa poupança, foi fundamental para nós não sucumbirmos. Se nós não tivéssemos uma reserva financeira, nós não estaríamos de pé. Seria outra empresa que não estaria gerando emprego e não estaria gerando renda para a comunidade. Então, realmente, a gente tem que ter cautela, pé no chão, e fazer as coisas realmente com a segurança de que, se errar, não vai complicar e não vai comprometer a sequência do trabalho da empresa. Era isso. Obrigado, Marcos Oderich. Aline Egler. Nós temos aqui, eu acho que uma grande parte das nossas empresas são empresas familiares, né? A gente trabalha com os pais, filhos. Grande parte das empresas do Rio Grande do Sul são familiares. E tu trouxeste ali questões bem importantes na parte de governança, inclusive teu pai, que te roubou da Ipiranga, digamos assim, do Tolguinha, para fazer esse trabalho inicial de governança dentro da Fruc, né? Eu queria que tu dissesse assim, para nós, uma empresa hoje pequena e média, que está começando a querer organizar a sua parte de governança familiar. Qual seriam os primeiros passos que o pessoal poderia sair daqui na segunda-feira e começar a implementar nas suas empresas para conseguir organizar essa separação, né, entre empresa e família e também blindar a questão das relações familiares com relação ao estresse normal que a gente tem relacionado ao trabalho, né? E as tuas considerações finais depois também. Não tem uma receita de bolo, né? Mas o que eu recomendaria, sem dúvida nenhuma, quem vai fazer isso precisa de ajuda. E quando eu falo de ajuda, não é um advogado apenas para ir lá e redigir o acordo entre os acionistas. É especialmente um psicólogo para falar com os acionistas e entender. Como dizia o nosso consultor na época, o Werner Bornholm, que é contador e psicólogo, o Werner falava da conta corrente subjetiva, porque cada acionista tem uma visão do negócio, um interesse para o negócio, um sonho. E muitas vezes ele olha para o outro e diz: tu me decepcionou, porque tu fez isso, tu fez aquilo, tu não cumpriu o combinado. E, às vezes, é uma coisinha de nada. É o jardineiro da empresa que foi cortar a grama na casa dele, ele não gostou disso. E isso vira um problemão. É o cara da TI que foi na casa dele arrumar o computador e estragou o computador do filho e ele demitiu o cara, né? O funcionário foi demitido porque foi na casa de um acionista arrumar um computador. Então, assim, a primeira coisa é ter um psicólogo para conversar com os acionistas, entender onde está doendo e fazer um combinado. No nosso caso, inclusive, foi assim. O meu pai, terceira geração, e haviam outros acionistas da terceira geração. Vamos combinar assim, como dói muito cumprir todas essas regras de um dia para o outro, para vocês não está valendo. Vale para a quarta geração em diante, para a Aline e a quarta geração em diante. Mas, para a terceira, se vocês puderem fazer um esforço de cumprir, vocês terão um tempo para digerir a ideia e cumprir. E foi muito legal.
Mas a gente precisou de muita compreensão de todos os lados e muito diálogo e transparência nesse diálogo. Então, por isso que eu digo, sim, precisa de um advogado para redigir esse acordo, mas precisa de um psicólogo muito antes para fazer esses alinhamentos. E uma vez que a família tiver como lema, como a nossa família tem, que é a união de todos que vai levar a empresa para o futuro, aí sim as coisas vão funcionar. Se alguém ali não concordar com isso, não vai funcionar. Oi? Quantos anos? Nós começamos em 2005 com o Werner, assinamos o primeiro acordo em 2007, foi 2 anos de conversa, mas, como eu falei antes, de tempos em tempos a gente tira nem vai para a gaveta, né, porque a gente trabalha esse acordo sempre, mas de tempos em tempos a gente rediscute com os jovens, porque ele tem que ser vivo, ele tem que ser utilizável, todo mundo tem que se lembrar o que foi combinado, né, e cumprir. Então, o último que foi assinado foi 2021. Estava na hora agora da gente revisar 2024, a gente tinha falado em revisar, mas aí, numa reunião de acionistas, os acionistas disseram não tem necessidade, está valendo, vamos continuar do jeito que está. Mas é isso, assim, mas é um cuidado. A gente cuida dessa relação entre os acionistas da mesma forma com que a gente cuida dos nossos profissionais, nossos funcionários, da nossa relação com os nossos clientes, da nossa relação com os fornecedores, com o mesmo cuidado. É um cuidado de todos os dias. Aí é para eu encerrar. Minhas considerações finais. Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez, sempre muito bom estar aqui e participar. Parabenizá-los, porque eu acredito muito no networking, eu acredito muito que é a união que faz a força. Eu, como o Marcos, já participei de muitas entidades, coordeno lá no Vale do Taquari o APL de Alimentos e Bebidas, que me enche de orgulho. E por que me enche de orgulho? Porque é uma união de 50 empresas, que entre elas se troca muito. E, através dessas trocas, a gente inova, a gente investe nos negócios, a gente lança produtos em collab. Noig Bauer, junto com o Sorvebon, lançaram um sorvete Mumu, e assim a gente vai provocando os empresários de todos os portes no Vale do Taquari, desde a padaria, da confeitaria, até a Noig Bauer, a participar e a trocar experiências. Então, eu acredito muito nisso. E, como hoje é sexta-feira, eu só quero deixar, então, aqui uma recomendação no final do dia, uma Bela Vista bem geladinha, né? Tudo de bom. Para quem não bebe bebida alcoólica, a gente também tem um Fruc Guaraná. Enfim, eu apresentei aqui, mas hoje é o dia, tá? Vão lá e consumam os nossos produtos. Isso aí. Muito obrigada, gente. Muito obrigado a todos. Então, agradeço aqui as 3 lendas aí do Rio Grande do Sul, grandes empresários, empresárias que estão desenvolvendo as suas empresas e nos inspirando aqui com o seu trabalho. Tchau, fotografia. Cumprimentos. Vamos aqui.